Oi, oi, oi! Hoje vai começar a transformação da minha cozinha. Como eu pedi dicas pra vocês me deram várias. E dentre todas que vocês me deram, a que eu mais gostei foi de colocar papel de parede. Na verdade, eu não queria colocar papel de parede. Eu queria pintar essa parede de um tom mais escuro, mas eu levei muito a sério a dica do papel de parede, inclusive porque o meu quintal é barro, então essa minha parede, ela tem meses que eu pintei, olha como tá a situação, principalmente aqui, ó, no interruptor, eu tenho uma criança de 4 anos e, tipo, as paredes não param limpo. E a vantagem do papel de parede é que eu posso passar um paninho molhado, não preciso ficar pintando a cada 6 meses a casa. E vou colocar prateleiras, como vocês me sugeriram, foram várias as dicas que eu recebi de vocês e levei muito a sério. Então as buchas já estão na parede, eu vou começar envelopando, tá? Colocando papel de parede. Ah, e outra coisa, eu vou desmanchar o meu rack pra cortar ele pra fazer prateleiras. Aí o rack. O rack é uma outra coisa, eu vou ficar sem rack por enquanto, mas Deus vai prover outro. Vou mostrar pra vocês também o rack que eu vou desmanchar. E, gente, eu acho que vai ficar muito bom. De acordo com os planos que eu fiz, vai ficar muito bom. Então acompanha comigo a grande transformação da minha cozinha. E o rack que eu vou desmontar é esse aqui. Gente, meu rack tá bem velhinho. Eu comprei esse rack em 2019, então ele foi o primeiro, que foi o kit do rack com painel. Foi o primeiro kit que eu comprei pra colocar na minha primeira casa. Então ele tá muito velho, já estão o quê? 7 anos, vai fazer 7 anos já. E agora, depois dessa última mudança que eu inventei, ele ficou também todo quebrado. Essa partezinha de cima tá totalmente solta, porque é onde os parafusos encaixavam acabou estragando. Essa tábua, ela tá praticamente encostada, porque o parafuso aqui e por dentro estragou também na mudança. Então eu vou aproveitar ele, vou cortar as tábuas e vou envelopar. Olha o tanto que ele tá arranhado. Isso aqui foi na minha primeira mudança, de Minas pra cá. Então ele tá muito velho. E aí eu vou usar ele pra fazer as prateleiras. Então eu comecei já retirando todos os interruptores e também arrastando a geladeira, já que eu vou precisar de toda essa parede livre para fazer a instalação do papel de parede. Pensa numa geladeirazinha pesada, mas no final deu tudo certo. Bom, eu comecei aplicando a primeira camada. A primeira, eu posso dizer para vocês que foi a mais fácil, porque a partir da segunda já tem que encaixar, é como se fosse um desenho, que tivesse que encaixar um papel no outro. Vocês conseguem entender? Então, o primeiro foi super tranquilo. Quer dizer, sozinha não é tranquilo. Eu acho que de 2 pessoas acaba sendo mais fácil. Mas é igual diz o ditado, se não tem tu, vai tu mesmo. E aí eu fui fazendo a instalação, até aí tava tudo tranquilo. Não precisei pedir ajuda, eu pensei que eu ia conseguir. O interruptor não saiu, porque o fio era colado nele, então eu meio que dei uma afastada nele da parede. Mas até aí tudo bem. O primeiro papel eu consegui instalar. Esse segundo eu já tive uma dificuldade, mas também deu super certo. Antes de eu fazer essa instalação igual eu tô mostrando pra vocês, eu acabei cortando o vídeo porque eu tava medindo se o segundo papel ia casar com o primeiro, igual eu falei pra vocês. Eles têm imagem, riscadinhos dourados, que um encaixa no outro. Então, foi bem difícil fazer essa colagem de que um ficasse bem próximo do outro. Mas consegui, ficou muito boa a instalação. Esse cantinho aí foi um pouquinho mais difícil, porque na lateral sempre dava uma dobra do papel. Mas eu consegui, deu tudo certo. Olha, vocês vão ver no vídeo, tipo, 10 minutos de gravação. Mas eu gastei aproximadamente 6 horas entre instalar papel de parede, em desmontar rack, em cortar madeira, envelopar, que eu acho que o envelopar foi o mais demorado, eu posso dizer assim. Então, aqui eu já tô desmontando todo o rack. Não teve muita dificuldade, porque esse rack já estava bem frouxo, se é assim que eu posso dizer. Então, não teve muita dificuldade. Alguns parafusos eu usei a parafusadeira, então deu super certo. Aí, entre uma tábua e outra, tinha cola, então foi um pouquinho mais duro, mas tem uns pinozinhos por dentro, vocês vão ver que eu não consigo descolar, e aí eu acabei dobrando a madeira de forma que quebrou. Mas não teve dificuldade, porque essas madeiras pequenas eu não vou precisar, não agora, mas eu já tenho em mente algo que eu quero muito fazer com elas, tá? Vai ser alguns nichos que eu vou fazer, inclusive, para a cozinha mesmo, do lado daquele armário aéreo.
Então, aqui eu já tinha feito a marcação de onde eu ia cortar, as medidas exatas. Eu acho que foram 54 centímetros de largura. Então, aqui eu já comecei. Gente, essa tico-tico é maravilhosa. Eu acho que é uma das minhas maiores aquisições. Ela desliza na madeira, que é uma beleza. Eu cortei 5 tábuas, que era exatamente a que eu ia precisar. Então, eu cortei a medida exata. Essa foi a parte mais fácil e a parte mais rápida também. Então, se fosse resumir todo o trabalho que eu tive, eu diria que com certeza essas, assim, sem dúvida nenhuma, foi a parte mais fácil, tá? Então, eu fiz a marcação com a trena mesmo e com caneta, fui riscando as tábuas, e aí foi só deslizar tico-tico e cortar as tábuas que eu precisava. E depois envelopar, eu acho que deu mais trabalho do que na parede, porque eu não sei se é porque a tábua é lisa e acabava criando algumas bolhas. Então foi assim, foi bem mais trabalhoso. Eu acho que o tempo que eu gastei envelopando as tábuas foi o dobro do tempo que eu gastei aplicando o adesivo na parede. Esse adesivo eu comprei na Shopee, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar pra vocês o valor exato que eu gastei pra fazer toda essa decoração. Aqui eu já tô instalando as mãos francesas. Essas mãos francesas eu encomendei para um serralheiro amigo meu fazer, porque aquelas que eu achei em casa de construção, loja de construção, não suportava o peso do micro-ondas, por exemplo. Então, tinha um amigo meu que eu falei pra ele mais ou menos que eu queria como eu queria fazer, e aí ele fez pra mim. Ele me cobrou R$ 100, foram 10 mãos francesas, e aí então saiu R$ 10 cada uma. Eu não sei quanto que seria na sua cidade, na sua região. Foi o preço que ele fez pra mim, e eu não achei caro. Aqui eu já comecei a envelopar, que igual eu tava falando pra vocês, foi a parte assim mais chata, foi envelopar essas tábuas. Algumas delas, 2 delas, eu tive que envelopar os 2 lados, a parte de cima e de baixo, porque na altura que ela ficava, dava pra ver tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. Então, eu envelopei os 2 lados. E, igual eu falei pra vocês, eu tô agilizando muito, assim, o vídeo, deixando bem rápido, resumi em 10 minutos, mas foram exatamente 6 horas que eu gastei. E eu falo isso já retirando as pausas, porque em muitos momentos eu precisei parar por várias vezes para resolver outras questões. Mas assim, eu posso dizer para vocês com toda certeza, gente, eu não me arrependo. Por mais que tenha sido muito demorado e muito trabalhoso, sabe aquela sensação boa de você olhar e dizer assim, nossa, valeu a pena tanto trabalho, tanto tempo investido? Porque eu acho que ficou exatamente do jeitinho que eu planejei. O papel de parede, por exemplo, eu tava em dúvida entre algumas opções, mas eu optei por esse, por ter dourado. Já já eu vou filmar de pertinho pra você ver, porque a minha bancada, a decoração é dourada, o armário aéreo, a decoração é dourada. Mas assim, eu acho que ficou muito bom. Deixa eu falar pra vocês a respeito do preço. Esse envelope cinza, eu gastei R$ 60, paguei R$ 60 nele. Foram 5 metros. Ainda sobrou um pouquinho. O papel de parede eu gastei R$ 120, que foi R$ 127. E eu gastei exatamente 20 metros quadrados para fechar toda essa parede, tá? Aqui eu já comecei a colocar, que eu já tinha terminado, já comecei a fazer a instalação final. Então, eu gastei no total R$ 287. O que vocês acham? Que foi caro? Barato? Mais ou menos? Gente, a minha ideia ao fazer essas prateleiras era colocar todos os meus eletrodomésticos, mas eu só tenho o micro-ondas, então como eu não tenho forno elétrico, como eu não tenho liquidificador, batedeira, então eu saí colocando outras coisas para preencher as tábuas. Mas aí Deus vai prover na minha vida, eu creio, e aí eu vou conseguir deixar essa prateleira do jeitinho que eu quero, com os itens que eu quero. E aí, o que vocês acharam que ficaram? Peraí que primeiro eu vou mostrar o antes, claro.
Bom, essa aqui é a parede lisa, limpa, né? Já tava furada, já tava com as buchas, tava bem suja, de longe não dá pra ver. E essa é a parede de frente. Então, eu achei que ela tava um pouco sem vida. Qual que é a opinião de vocês? E agora, eu vou mostrar pra vocês como ela ficou. Gente, eu achei que ela ficou um charme. Claro que elegante, bem assim, mimosa. É do jeito que eu esperava, né? Então eu gostei muito. Que nota que vocês dariam? Olha só o papel de parede de perto, que ele tem essas manchinhas douradas, que eu achei tão lindo. E que nota que vocês dariam, assim, de 1 a 10, mais ou menos. E essa é a minha cozinha, que vocês viram, que eu já falei que eu que montei todo esse armário. Aqui do ali do lado desse depurador, eu vou fazer umas prateleiras, tipo uns meio que abertas, as prateleiras também tá? Já tem um abertas. envelope, Então me já tem acompanhem as pra vocês tábuas. verem mais E o que vocês dicas de acharam? Vocês decorações. gostaram?